Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aqui para mim, por favor. Som, tá tudo ok? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar o doutor Rodrigo Dolabella chegar para nós estarmos iniciando o nosso bate-papo aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre o Covid-19. Doutor Rodrigo Doutor Rodrigo já chegou. Oi, doutor. Oi, Valério, tudo bem? Como é que vai? Graças a Deus e você? Graças a Deus. Pontual, hein, doutor? Ué, tem que ser, né? Que bom. Muita felicidade de estar aqui, tá? Conversando com o É, senhor hoje, eu né? queria agradecer o convite da Tecol, Hein? agradecer o Célio, agradecer a Débora, e para mim é um grande prazer estar com você, você sabe o quanto que eu gosto de você. A recíproca é verdadeira, viu, doutor? É, Eu também tenho uma estima muito grande do senhor. Quero agradecer a participação do senhor hoje por ter aceito o nosso convite, né? é uma Mas esse satisfação. que a Tecol está promovendo, né? Aqui em Juiz de Fora, onde nós vamos falar sobre a Covid-19, né? Nesse cenário, né, doutor, tão complicado que nós estamos vivenciando hoje, né, doutor? É porque é uma situação inesperada, né? Quem imaginava que a gente ia passar por isso? E a questão que nós vamos tratar hoje, Valéria, é a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, aonde ele não aceitou o disposto na medida provisória 927, que falava que a Covid-19 não seria considerada como doença ocupacional, doença do trabalho, né? Já era esperado e hoje nós vamos trocar uma ideia exatamente sobre isso, né? Sobre Exato, os reflexos jurídicos, as medidas de prevenção, uma série de situações, né? perfeito, doutor. Então, eu queria aqui iniciar a nossa live aqui, né? Primeiramente, agradecendo a Tecol Contabilidade por me dar essa oportunidade de estar aqui mediando essa live, né? Quero agradecer aos diretores e quero agradecer aos meus amigos que estão aqui presentes, aos meus familiares, principalmente ao senhor. Eu quero agradecer muito por o senhor ter aceito o meu convite, que para mim é uma honra muito Com certeza. grande. E eu quero dar a palavra ao senhor agora para que o senhor se apresente, porque depois eu quero fazer umas provocações ao senhor, tá bom? Fique à É, vontade. eu dou treinamento no Brasil inteiro e com muita satisfação eu mantenho uma parceria com o escritório de vocês, né? Já tive várias vezes em Juiz de Fora, ministrando treinamentos, palestras, cursos. E minha especialização, a área trabalhista, a área previdenciária e a área de segurança e saúde do trabalho. O mais interessante é que nós estamos tendo que nos adaptar a essas ferramentas da tecnologia, né? E é engraçado que quando é que você ia imaginar, Valéria, há um tempo atrás, que você ia estar fazendo uma live comigo, né? Ah, não. Com certeza eu não imaginava. Então, na verdade, são várias mudanças, várias modificações, e a expectativa é que após a pandemia, muita das situações que nós vivenciamos antigamente, tudo vai se mudar, né? Inclusive a própria legislação trabalhista. Exato. Inclusive, doutor, eu queria até comentar com o senhor
que eu tenho visto até no perfil do senhor lá no Instagram, né? E também no Facebook, as matérias que o senhor colocou lá a respeito dos frigoríficos, né? E que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, né? Onde o Covid pegou todo mundo lá nas fábricas lá dos frigoríficos, né? Não sei se você reparou, na própria matéria fala claramente que um dos motivos, né, da proliferação da doença nos frigoríficos é exatamente a situação operacional, né? Porque basicamente muitas pessoas próximas, né, contrariando o isolamento social, né? Outra situação interessante, Valéria, é a questão da ventilação. Justamente refrigerado. Isso, a refrigerado, né? Então a proliferação aumenta, né? Outro detalhe também que foi levantado na matéria, a questão dos refeitórios, né? E eu achei interessante que naquela matéria, eu pensava que ia tratar disso, mas não tratou. Ainda tinha uma outra situação que me fez refletir, que é o seguinte: será que uma pessoa que está doente, trabalhando dentro do frigorífico, será que ela pode transmitir esse vírus para a carne? A princípio, sim, né? Só que até chegar ao consumidor final, provavelmente o vírus já morreu, né? Porque o vírus ele tem um tempo, né, de vida útil. Mas, então, em relação a essa questão do consumidor, o risco é mínimo. Agora, interessante que hoje eu recebi um vídeo, e eu te confesso que eu não sei se é fake news ou não, porque hoje em dia é difícil você saber se é fake news ou não. Mas eu recebi um vídeo hoje interessantíssimo, que é um entregador de delivery dentro do elevador. Ele tirou a máscara e espirrou. Só que ele espirrou em cima da comida que ele estaria entregando, né? Nossa. Essa situação é uma situação que pode acontecer, infelizmente, né? Tanto que não sei se você tem acompanhado, as próprias empresas que estão fazendo esse serviço de delivery estão recomendando que quando chegar na sua residência, você limpe toda a embalagem, né? Limpar, que eu digo, com desinfetante, com álcool, né? Então, nós estamos vivendo uma situação, igual essa questão do frigorífico, não sei se você viu, teve alguns casos que o próprio Ministério Público mandou o quê? Interditar, né? E essa é a minha grande preocupação, porque nós estamos começando uma retomada da atividade econômica aos poucos. Tem alguns prefeitos, alguns governadores que estão flexibilizando. Inclusive, Juiz de Fora, eu vi que essa semana começou, né? No nosso caso, o prefeito aqui, ele aderiu, né, a Minas Consciente, né? E estamos na onda verde, né? Não são todas as atividades, né, doutor? Mas aí, o que acontece? Meu grande medo é começar a retomada e depois ter que parar tudo de novo, igual aconteceu na França em relação às escolas, né? Esse risco nós estamos correndo. Sim. Agora, dentro do nosso assunto de hoje, a minha orientação é principalmente para quem? Para as empresas que têm RH e para as empresas que têm a área de segurança ao trabalho próprio, né? Elas vão ter que trabalhar efetivamente, Valéria, nesse processo de retomada de atividades, né? Agora, você que é escritório de contabilidade, o perfil dos seus clientes, normalmente ele não vai ter o RH e ele não vai ter a área de segurança. E se bobear, ele vai ligar para você e vai te perguntar o que eu faço, né? Então, dentro daquela questão dos frigoríficos, não sei se você reparou na matéria, a maioria dos frigoríficos hoje estão trabalhando com o quê? Com as orientações e os protocolos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Eu, particularmente, conversando com uma profissional da área de segurança essa semana, ela me posicionou sobre uma situação interessante, que é o seguinte: nós estamos entendendo que provavelmente pode sair, inclusive, uma NR própria, né, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho própria, só para a questão do coronavírus, né? Porque, não sei se você concorda comigo, mas nós estamos vivendo uma situação que provavelmente nós vamos começar aí o segundo semestre
com a retomada da atividade econômica, mas o vírus vai estar presente, né? Só vai acabar a situação quando surgir a vacina. Hoje, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais fez exatamente esse esclarecimento. Ela esclareceu o seguinte: as aulas só serão retomadas quando surgir a vacina. Só que isso é uma situação muito preocupante, porque não se sabe quando que a vacina vai surgir. Justamente. Esse é o problema maior, né, doutor? Aqui em Juiz de Fora, o que acontece? Nós temos um supermercado aqui, no sexto, Bahama Mix, ele também fechar as atividades dele por conta de que identificou-se que um funcionário lá estava com a Covid. Você ouviu essa matéria? E foi interessante, porque não sei se você viu, fechou o estabelecimento, né? Afastou o funcionário. Exato. E fechou o estabelecimento para quê? Para fazer a desinfecção do estabelecimento, né? E, além disso, procurou saber se os companheiros de trabalho dele estavam com a doença, né? E eles testaram negativo. E agora reabriu, se não me engano, na terça-feira, né? Agora, Valéria, eu estou muito preocupado com a questão do grupo de risco, né? O grupo de risco é uma situação preocupante. Por quê? Porque provavelmente, quando forem retomadas as atividades econômicas, o grupo de risco também vai ter que voltar ao trabalho, né? Só que como é que retorna com risco? Eu entendo que só retornaria com tranquilidade após o surgimento da vacina. Caso contrário, não. Hoje eu tive numa consultoria para uma cooperativa de crédito, foi um caso até interessante que eu queria compartilhar, que é o seguinte: é uma pessoa que ela faz parte do grupo de risco e as cooperativas de crédito não são consideradas atividades essenciais, estão funcionando normalmente. Essa pessoa, de início, a cooperativa concedeu férias para ela, né? E aí o que aconteceu? Concedeu férias, as férias dela acabaram e ela retornou à cooperativa. E aí a cooperativa tomou uma atitude que ela veio me questionar se era correta ou não, que é o seguinte: ela trabalhava num ambiente próximo de várias pessoas. A cooperativa tirou ela desse ambiente e colocou ela numa sala isolada, né? E aí eles me perguntaram: tomou uma atitude correta, não tomamos? E, na minha opinião, grupo de risco, a minha recomendação é realmente não trabalhar. Agora, se eles entendem que é essencial, porque essa é uma funcionária de uma atividade essencial lá dentro da cooperativa, ela faz, para você ter uma ideia, a transferência de valores, né? E aí, o fato de isolar ela é uma situação teoricamente preocupante, porque o isolamento dela dentro do estabelecimento pode gerar nela um problema mental, ela pode se sentir discriminada, isolada, né? Então eu orientei a cooperativa em qual sentido? Eu orientei no sentido de conversar com ela, perguntar como é que você está se sentindo, né? Levar em conta tudo isso. Entendi. Doutor, inclusive, eu tenho cá para mim também, igual o prefeito aqui, voltando ao decreto municipal, ele diz lá o seguinte, que aquele grupo de risco não pode estar. Pelo menos no momento não vai poder. São os maiores de 70 anos, diabético, né? Que As grávidas. Né? Agora, a Débora Jorge fez uma pergunta aqui interessante, doutor. Eu não sei se você ouviu a pergunta dela, retornando com o pessoal, né? Aí identificou-se que tinha uma pessoa lá com a Covid. A empresa, ela é obrigada a financiar o exame para os demais? Qual a opinião do senhor a respeito? Você entendeu? Essa pergunta é realmente importante. E antes de eu responder, eu ainda vou colocar um adendo, que é o seguinte: pouca gente está sabendo, mas se o empregado está com coronavírus, e se ele tem um atestado médico com o CID do coronavírus, não sei se está todo mundo sabendo, os 15 primeiros dias quem está pagando é a Previdência Social. Né? Inclusive o E-Social soltou uma nota orientativa exatamente para fazer a dedução, né? Então, quem está pagando os 15 primeiros dias de afastamento é o INSS.
Isso daí está no artigo 5º da Lei 13.982. Ela foi publicada lá em fevereiro, né? Então, o que que acontece? Primeira coisa, foi diagnosticado coronavírus, afasta o funcionário de imediato. Quem teve contato com ele, na legislação não fala nada da obrigação da empresa custear esses exames. Só que, ao mesmo tempo, Valéria, qual que é a minha preocupação? É que se ela não custear esses exames, será que o empregado vai fazer? E se Não. ele não, e se ele não fizer, se ele não fizer, ele pode ser um fator de quê? De contágio ainda maior dentro da empresa. Eu estou com um caso lá em Araxá, esse caso é interessante, é uma churrascaria na beira da estrada. 52 funcionários, 9 com a doença, 9. O que a churrascaria fez? Ela fechou o estabelecimento e mandou os outros 43 fazer os exames. Agora, a CLT, ela é bem clara. Ela fala que a empresa é obrigada a garantir ao empregado condições salubres de trabalho, né? Então, a partir do momento que não fizer esse exame, não custear esse exame, a situação pode se agravar para a empresa. Outra coisa que eu estou muito preocupado, tem empresa que tem seguro de vida, né? Fornece seguro de vida para os funcionários. A minha grande orientação hoje é o seguinte, tem seguro de vida, Valéria, que não cobre morte pelo coronavírus. Não sei se você sabe disso, não cobre. Sabe por que que não cobre? Porque na apólice do seguro fala claramente que se for uma morte por pandemia, o seguro não paga. Ah, Então, primeira coisa que eu queria é que as empresas procurassem as seguradoras e se assegurassem de que há essa cobertura, porque isso é muito importante, porque a questão do coronavírus ser considerado doença do trabalho, de início, muitas pessoas me perguntam, mas como é que vai configurar o nexo, a relação, né, entre a doença e o trabalho? Não sei se você concorda comigo, quem está na linha de frente, que são os médicos, os enfermeiros, isso é fácil, né? isso é fácil, isso é fácil. Agora, uma empresa que não está vinculada à área de saúde, se a pessoa se contagiar, vai ser questão de investigação. Agora, tem casos, Valéria, que ficam fáceis, igual esse exemplo que eu dei da churrascaria, igual aquele exemplo que você deu lá dos frigoríficos. Agora, o que eu estou preocupado, e que eu acho que todas as empresas têm que se preocupar, é o futuro das relações de trabalho no pós-pandemia. Então, vamos dar um exemplo? Já há algumas tendências. A primeira tendência, as empresas começarem a contratar funcionários que moram próximos do estabelecimento. Sabe por quê? Para evitar o transporte público. Hoje eu estava vendo uma reportagem dos Estados Unidos, falando que lá disparou a venda de bicicleta. Ah, eu Por vi na Alemanha também, né? isso, isso. Por quê? Porque as pessoas estão tentando desvincular, né, do transporte público. Porque o transporte público, ele é preocupante. Aquele caso do frigorífico que você citou mais cedo, dentro da matéria fala que a empresa tem um ônibus, né, e que as pessoas vão aglomeradas. Até a própria questão do ônibus é uma situação complicada, né, porque pode ter a transmissão no trajeto. Então, essa questão do nexo é muito preocupante, a questão do seguro é muito preocupante, e hoje me perguntaram sobre estagiário. Estagiário não tem vínculo empregatício, Não né? tem. Mas, ao mesmo tempo, não sei se você lembra, para o estagiário nós temos que pagar o seguro contra acidentes pessoais, né? Exato. Aí a grande preocupação da empresa que me perguntou é se o estagiário for contagiado pela doença durante o estágio, né? O que isso pode acarretar? O que eu aleguei é o seguinte, pode acarretar uma ação de indenização por danos morais, né? Não se sabe se o seguro vai cobrir, porque o seguro dele não é seguro de vida, é seguro contra acidentes pessoais, né? E outra coisa, Valéria, que eu queria também que todo mundo se preocupasse, é porque às vezes você vai pegar a doença dentro da empresa, só que você não vai ter sintoma,
você não vai ter sintoma, você vai ser assintomático. Uhum. Só que você mora com seu avô, você É, mora com a sua mãe idosa, e você pode levar essa doença para onde? Para dentro da sua casa, né? exatamente. Exatamente. Ah, inclusive a Priscila Bernardo, você até comentou aqui, que ela tem razão também, eu até já ouvi também, que as seguradoras agora estão cobrando uma taxa extra para incluir na apólice do seguro a questão aí da contaminação pela Covid-19. O que eu acho um absurdo, né? O que eu acho um absurdo, né? Doutor, pelo Fala. que eu entendi, só para deixar claro aqui, não sei se eu estou correto, gostaria de que o senhor me corrigisse, caso eu esteja errado, porque tudo começou da MP 927, conforme o senhor comentou aí, do artigo 29, né? Onde Perfeito. a medida provisória falava que os empregadores não deveriam considerar o Covid-19 como doença, salvo se comprovasse o anexo de causalidade, né? Tinha essa ressalva. Não é isso mesmo? Aí o Isso. senhor arguídos uma série de constitucionalidades, né? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, conforme o senhor bem falou aí, eu não sei se eu estou errada, mas ele entendeu que foi essa medida provisória, quando ele suspendeu o artigo 29, ele entendeu que estava incompleta, porque o legislador, ali no momento que fez essa medida provisória, que elaborou a medida provisória ali, não completou quais atividades, medidas protetivas a empresa deveria tomar. O senhor Sim, concorda comigo? O senhor acha que concordo, concordo. Mas a questão é mais ampla ainda, porque o Supremo Tribunal Federal considerou como inconstitucional esse artigo, né? Uhum. Por quê? Porque tinha, apesar de ter essa ressalva, para pensar, a ressalva era a exceção. Então, regra em geral, o Covid-19 não era doença do trabalho, né? Justa. E a grande questão, Valéria, é que como é tudo novo, esse final de semana, por exemplo, eu conversando com a minha tia é médica, ela falava que até os próprios médicos estão tendo muitas dificuldades diante da doença, porque é tudo novo, né? Agora imagina as empresas, imagina o que as empresas estão enfrentando no dia a dia. Igual, por exemplo, se você me perguntar, minha empresa está funcionando, o que eu tenho que tomar de medida? Primeiro, o uso de máscara, que agora praticamente em todos os locais do Brasil se tornou obrigatório, não é isso? A disponibilização de álcool em gel, campanhas educativas, um aumento significativo da limpeza, né? Da limpeza do estabelecimento. E uma coisa que muitas empresas já estão fazendo é a medida de temperatura na entrada do serviço, né? Através de termômetro. Normalmente aquele termômetro de pistola. Oi? É um custo caro? Eu pergunto, É, senhor, empresa é um custo caro? isso. Encareceu demais. Está tudo encarecendo. A máscara encareceu, né? Então, moral da história. Seria muito importante essa prática, né? E tem algumas empresas, Valéria, que ainda estão indo mais longe. Empresas que estavam paralisadas e que estão retornando. E eu vou te dar o exemplo, os times de futebol. A maioria dos times de futebol do Brasil estão retornando agora, né? E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o exame do coronavírus em todos os atletas, em todos os funcionários, né? Por quê? É válido. Porque se diagnosticar alguém que está doente, essa pessoa nem retornar vai. Ela vai ficar no isolamento, ela vai ficar na quarentena para depois retornar, Exato. Agora, né? doutor, eu faço uma pergunta ao senhor. Por que a Covid, na opinião do senhor, a Covid-19 pode ser considerada como doença do trabalho? Diante da legislação, a legislação ela divide em três situações o acidente de trabalho. Primeiro, o acidente típico. Acidente típico é aquele que ocorre no exercício do trabalho. Segundo, a doença profissional, né? Que aí entraria o coronavírus. E terceiro, o acidente de trajeto. Por que a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional?
No caso do estabelecimento de saúde, está muito inerente à própria atividade. Agora, nos demais casos, vai ter que ter, Valério, uma investigação muito bem feita, né? Como E, provar? e eu ainda comparo, porque pouca gente sabe, mas a febre amarela e a dengue são consideradas doenças ocupacionais, né? E também de difícil investigação, né? Comprovação. Porque como é que você vai comprovar que você foi picado pelo Aedes aegypti dentro da empresa, né? E no caso do coronavírus, a situação é mais complexa ainda, né? Então, diante da sua pergunta, o que eu tenho hoje a esclarecer para os empresários é o seguinte: vão ter que investir pesadamente numa palavrinha que chama prevenção. Que a partir do momento que ele provar em juízo que todas as medidas de prevenção foram adotadas, ele já consegue um pouco descaracterizar o nexo, a relação. Agora, que é uma situação crítica, é. E dependendo da atividade, ela se torna mais crítica ainda. Vamos dar exemplo? Vamos esquecer dos hospitais. Supermercado, né? Academia de ginástica, salão de beleza, que, por incrível que pareça, recentemente o governo decretou que essas duas atividades seriam essenciais, né? Voltou, É, né? é. É, bem devagarzinho, mas voltou, né? Então, essas atividades, o contato é muito grande, né? E a possibilidade do contágio vai ser muito grande. Você que é escritório de contabilidade, você atende o público, você recebe documentação dos seus clientes, o vírus pode estar no documento que você vai receber, Justamente. né? É bem preocupante essa situação. Agora eu pergunto ao senhor, e quais seriam as consequências trabalhistas dessa comprovação, doutor? A partir do Dessa... momento que ficar comprovado que realmente é doença ocupacional, na área trabalhista, de imediato, nós temos duas situações. Se o afastamento for superior a 15 dias, durante o período todo do afastamento, a empresa tem que recolher o FGTS, né? E quando a pessoa retornar, ela vai ter uma estabilidade de 1 ano. E, além disso, pode ser que a pessoa entre com uma ação indenizatória contra a empresa, dependendo das circunstâncias. Porque eu volto a te falar, a minha preocupação é tão grande que eu não estou preocupado não é só com o funcionário. Eu estou preocupado com a residência dele, né? Essa semana, essa semana a Cláudia Raia, não sei se você ficou sabendo, ela, o marido e os 2 filhos contraíram a doença. Ela alega que ela não estava saindo de casa, que ela desceu na portaria para pegar uma correspondência. E ela está achando que ela foi contaminada no elevador, que, por incrível que pareça, é um dos lugares mais perigosos que tem. Justamente. Eu, inclusive, assisti uma live do senhor outro dia com o professor Belli, é Belli o nome dele? Velho, é lá de Esse, Curitiba. É, isso. Ele até citou a questão lá do interceptor do elevador, que sim, altamente contamina ali, ó, né? sim. Na verdade, é, vão ser várias situações que nós vamos ter que preocupar demais. O elevador, por exemplo, é uma delas. Outra situação, ambiente fechado, ar-condicionado, É, né? justamente do circular, né? Minha Porque esposa trabalha com gráfica de convite de casamento. Aí eu te pergunto, festa de casamento, como é que vão ser as festas de casamento a partir de agora? não, acho que não pode ter, né? Tem que Quando ser. começar, quando começar, provavelmente ambiente aberto, Ah, é. não Aí vai. salão fechado, né? Então é uma série de situações que vão se tornar um desafio para nós, né? Que somos aí da contabilidade, do jurídico, do RH e do DP. Vão ser vários desafios e nós temos que estar preparados para eles. Agora, dentro da sua pergunta, a partir do momento que está configurada a doença ocupacional, a primeira coisa que a empresa tem que fazer é a emissão da CAT, né? Justamente. Mas para emitir a CAT, Valéria, é bom ressaltar, a empresa tem que ter certeza absoluta de que realmente a doença foi adquirida no trabalho.
Porque senão depois ela não pode impugnar, né, doutor? Não Como é pode. que ela vai impugnar uma coisa que ela mesma elaborou a CAT? Ela confessou, né? Né? Não tem condição. Agora, doutor, o senhor já tem casos reais que foi confirmado o Covid-19 como doença ocupacional? Já Aqui no tem? Brasil, aqui no Brasil a notícia que se tem é que os profissionais da saúde, todos os hospitais estão emitindo a CAT no caso da configuração da doença, né? Os hospitais. Sim. Agora, fora essa questão dos hospitais, nos demais casos eu ainda não tenho notícia não, se está emitindo a CAT ou não. E essa é a minha grande preocupação. Essa é a minha grande preocupação. Por quê? Porque provavelmente está tendo muita subnotificação, né? A pessoa está adquirindo no ambiente de trabalho e o empregador, com medo das consequências e com medo de uma configuração de uma responsabilidade civil criminal, acaba não emitindo a CAT. E cabe a vocês, dos escritórios de contabilidade, e cabe aos RHs e DPs, orientar os empresários sobre o risco disso. Porque o fato dele não emitir a CAT não significa absolutamente nada. Depois essa pessoa pode ingressar com uma reclamação trabalhista e ganhar uma indenização. E, Valério, o que está me preocupando é que os hospitais, é só entrar aí na internet, ou se não ver o Jornal Nacional, é impressionante como é que tem alguns hospitais que estão com falta de EPI. Justamente. Isso é muito grave. Sabe por quê? Porque falta de EPI, se ficar contaminado com a doença, isso daí é considerado agravante para efeito de uma condenação judicial, né? Eu tive um relato essa semana que eu fiquei impressionado, que tem hospital que a máscara, o enfermeiro está usando a máscara, quando acaba o expediente, ele pega a máscara dele e passa para o próximo. Sim, eu ouvi Entendeu? isso também. Então, Exato. Agora, então quer já dizer, tem. isso é uma situação assustadora, né? Porque o EPI é questão básica. E outra coisa, você sabe muito bem que a partir do momento que eu pego o EPI, eu tenho que assinar a ficha de entrega de EPI, né? E qual o controle disso hoje? Será que está sendo controlado? Outra questão que eu queria levantar com você, que é uma outra questão muito importante. Cemitério. Cemitério. Os coveiros, se ficarem doentes, na minha opinião, não precisa nem investigar, né? Não Ah, é, precisa nem investigar, né? Nós tivemos um episódio, Valéria, lá na Bahia, não sei se você ficou sabendo, uma família exigiu que abrisse o caixão para ver se era o familiar dele que estava morto mesmo lá dentro. E ele morreu de coronavírus. Só de abrir o caixão, 5 familiares pegaram a doença, nossa. né? Então, quer dizer, cemitério, funerária, hospital, é linha de frente. Na minha opinião, a doença é inerente à atividade. As demais atividades, discutíveis. Eu, por exemplo, eu sou professor da AMS, Associação Mineira de Supermercados. Eu sou cliente de supermercado. Quando eu vou ao supermercado, eu fico de olho em tudo. Eu fico impressionado porque tem pessoas que estão se contaminando no supermercado. Foi o caso, por exemplo, do Carlinhos Jesus, né, o dançarino lá do Rio de Janeiro. Foi no supermercado com a esposa dele, os dois voltaram de doente para casa. Por quê? Porque o supermercado, os produtos estão todos expostos, tem a questão do dinheiro, tem a questão do cartão de crédito, tem uma série de situações, né? E no supermercado, né, doutor? Eu não sei se acontece aí em Belo Horizonte, mas aqui na frente da minha casa tem um supermercado, certo? Achei interessante que eles colocaram, tipo assim, uma vitrine, parece que é de acrílico, né? Mas só na parte que está de frente daquela pessoa. Na hora que o senhor passa para poder digitar a senha do cartão ou embalar, não tem proteção nenhuma, entendeu? Aquilo é uma medida paliativa, né? Aquilo é uma Uhum. medida paliativa que o risco não vai ser eliminado por causa daquela tela de acrílico. E na minha opinião, eu estou debatendo muito, na minha opinião, elas tinham que usar luva, né? Uhum. Elas tinham que Sim. usar luva. A luva ajudaria muito
na prevenção do risco. Só que elas não estão usando as caixas, as operadoras de check-out. Elas só estão usando a máscara, né? E aí um dia desse eu questionei. Não te deram luva? Não, não me deram luva. Mas então o que você faz? Ela falou, eu passo os produtos e limpo minha mão com álcool em gel, né? Só que o risco que ela está assumindo ali é muito grande. O caso aí do Bahamas, por exemplo, em Juiz de Fora, não foi esclarecido qual a atividade dele, né? Mas eu entendo que quem trabalha no supermercado, Valéria, não só a caixa está exposta ao risco. O repositor está, né? A faxineira está todo mundo exposto. Tanto que tem alguns grandes supermercados que estão fazendo, sabe o quê? Uma desinfecção no início da manhã, né? Exatamente para isso. E eles estão desinfetando, sabe o quê? Os carrinhos. Porque o carrinho do supermercado é um risco violento que você tá correndo. Com certeza. Agora, doutor, eu li uma reportagem muito interessante. Não sei se o senhor já ouviu falar, que a gente vê umas expressões assim, interessantes que estão surgindo agora, né? O corona motivo. Já ouviu falar nessa? Não, o que é isso? O que acontece? O corona motivo, a moça até citou, ela era modelo, sabe? E, de repente, começou a cortar, né, o serviço dela por causa do corona. Aí ela foi para casa. Aí começaram os problemas, sabe? De incerteza, estresse. Será que eu vou voltar a trabalhar? Entendeu? Eles estão aqueles problemas mentais que está surgindo no isolamento. Você está Perfeito, entendendo? Eles estão perfeito. E chamando essa de corona emotivo, que é aquele. é, isso Tem tem gente tudo a que ver. come demais, tem gente que come de menos, né? E tem gente que está naquela incerteza: será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Será que eu vou ter que meu emprego? Só entendeu? Então, Tudo isso está acontecendo mesmo. E a previsão é de uma explosão de doenças mentais no pós-pandemia, né? E a minha preocupação, igual no seu caso, a maioria dos escritórios de contabilidade, a maioria dos escritórios de advocacia estão trabalhando no home office. sim, O home office é uma ferramenta muito importante, muito interessante, que vai crescer demais, inclusive depois da pandemia. Só que o home office também traz algumas situações novas para o trabalhador que podem causar essas doenças mentais que você está falando, né? Então, eu, por exemplo, Valéria, está muito engraçado que nesse período da pandemia, eu estava brincando com a minha esposa um dia desse, vários alunos estão me procurando, sabe para quê? Para desabafar, né? Eu não sou psicólogo, não, eu sou advogado, mas ultimamente eu estou fazendo, inclusive, serviço de psicólogo, porque eu fico conversando com eles sobre a situação. Então, muita gente angustiada, né? isso. Muita gente com um problema sério, crônico de insônia, né? Uma insônia absurda. Então, a tendência é que essas doenças mentais sofram aí um aumento significativo em relação, principalmente, ao afastamento, né? Aí eu pergunto, vai ser considerado como doença ocupacional? Pois é, aí de novo nós vamos ter que ver a relação, a causa, vai ter que ser estudo analisado. E a doença mental, ela tem essa dificuldade, né, Valéria? De você definir se realmente ela tem natureza ocupacional ou não, se ela tem relação com o trabalho. Porque você, no seu exemplo muito bom que você deu, você falou que a pessoa está angustiada porque não sabe se vai conseguir pagar as contas. A Será que empresa, a empresa, a princípio, não tem nada a ver com isso. Só que dentro dos relatos de alguns alunos meus, eu também lendo algumas matérias sobre esse assunto, tem muita gente queixando que está trabalhando muito mais no home office do que dentro da empresa. A pessoa está se sentindo estafada, né? Ela está alegando que a cobrança está sendo maior. Então, quer dizer, isso já muda um pouco a figura,
né? Isso daí já pode configurar um pouco a questão ocupacional. Então é bem relativo, é bem relativo. E, na verdade, dentro do seu questionamento, várias empresas do Brasil todo e de Minas Gerais estão investindo numa coisa que eu acho muito salutar, que é o acompanhamento psicológico online. É um serviço que a empresa disponibiliza aos empregados que se sentem mal em termos de questão emocional, questão mental. Então, liga para esse acompanhamento, é tudo feito online e pode ser, inclusive, caso de medicação, né? Então, é preocupante, sim. Nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, muita preocupação. Só para te dar um exemplo, Belo Horizonte, nós estamos no isolamento praticamente há mais de 62 dias. O prefeito anunciou que provavelmente vai começar a flexibilização do comércio na segunda-feira. O que acontece com os funcionários, Valério? Hoje já é quinta-feira. Ele vai anunciar amanhã. Vai ter funcionário que vai ficar sabendo amanhã que na segunda ele vai voltar ao trabalho. E essa volta ao trabalho, Valério, está causando um problema muito grande, sabe qual que é? Tem empregado que está com medo de voltar a trabalhar. Olha a questão emocional aí, né? Então já tem vários gestores reclamando isso comigo. O empregado chega para o gestor e fala, eu estou com medo de trabalhar. E como fazer? Como orientar, doutor? Qual a sugestão que o senhor dá? Essa é uma situação crítica, porque, na minha opinião, ele, se está liberado através do decreto municipal ou do decreto estadual, teoricamente esse empregado tem que retornar ao trabalho. Só que se ele não se sente seguro, a minha opinião é o seguinte, ele tem que ser encaminhado para o médico de trabalho. E o médico de trabalho vai orientar ele a procurar um especialista. E o médico de trabalho vai passar para a empresa a posição. Só que, Valéria, minha grande preocupação, sabe qual que é? É que tem empresa que não está tendo dó, não. Dó em qual aspecto? Voltou, eu estou com medo de trabalhar, vai lá e manda embora. Entendi. Essa é a minha preocupação. Muitas demissões mesmo, doutor. Aumentou realmente muita demissão. E eu tive conhecimento de que na Câmara dos Deputados tem um deputado que está querendo, junto ao presidente, soltar uma medida provisória garantindo estabilidade a quem é do grupo de risco. Né? Porque você falou do grupo de risco hoje, só que eu tenho caso de alunos meus, Valéria, inclusive uma aluna lá da região de Arcos, ela tem 25 anos, só que ela tem bronquite. Ela é considerada grupo de risco, né? Sim. Meu primo, André Dolabella, estava até aí na live assistindo a gente, ele também é um menino novo, só que ele tem asma. Ele também é do grupo de risco. Ele também é do grupo de risco. E para piorar, ele fuma. Nossa, né? bem... Então, quer dizer, a minha grande preocupação é o que vai acontecer com esse grupo de risco, porque tem algumas empresas que já estão me procurando e perguntando se pode mandar todo mundo do grupo de risco embora. Sabe qual que é a minha orientação? Sabe qual que é a minha orientação? Se fizer isso, está assumindo um risco muito grande de uma ação indenizatória. Por quê? Porque quem for do grupo de risco e for aquela demissão em massa só de grupo de risco, vai ficar caracterizado que a rescisão é discriminatória. Entendi. Né? Agora, doutor, o senhor acha que até quando vai haver essa risco, né, de configuração de doença de trabalho? Ô, Valéria, é até triste falar, mas até quando surgir a vacina. Né? E há alguns especialistas que falam que a partir do momento que 70% da população estiver contaminada, o risco vai diminuir, né? Só que se você pegar 210 milhões e jogar 70%, você vai ver que nós vamos chegar numa conta de 150 milhões de pessoas com a doença. É uma situação surreal, né?
Agora, eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque ultimamente o que eu tenho mais feito é pensar, sabe? E eu estou pensando o seguinte: mais cedo ou mais tarde nós vamos pegar, Também acho. né? Igual você que me conhece, eu viajo muito. Você Aham, imagina eu viajando desse jeito, quantidade de locais onde eu vou estar exposto ao vírus, justamente. né? Hotel, lanchonete, né? O próprio local do evento. Que às vezes eu vou estar dando um treinamento presencial, igual várias vezes eu já tive aí na Tecol, lá naquele auditório. Aquele auditório cabe mais ou menos quantas pessoas, Valério? 52 pessoas. Pois é, 52 a 60 pessoas. pois é. Aí só para te dar um exemplo bem básico. Esse treinamento presencial, quando retornar, que a gente não sabe quando é que vai retornar, pelas regras da OMS, eles estão recomendando usar um terço da capacidade, né? Então 52 já cairia aí para uns 17, Uhum. né? Agora, ô, doutor, vou ter uma pergunta para fazer, que sempre as empresas me perguntam, né? A máscara, essa máscara, né? Que agora ela até assistiu uma live que é com a Aline, né? E o senhor, onde ela Isso, falava que, né? E a máscara, não, no entender dela, não é equipamento de proteção individual. Mas, somente para algumas atividades. justamente, para o Covid, ela, pelo que eu entendi, ela falou que seria um EPC, equipamento de proteção coletivo, né? Que ela Sim, falou. O sim. senhor acha que, da opinião do senhor, somente a máscara resolve o problema? Ou Pois é, teria teve que que ter, ter um protetor, sabe? Aquele de. pois Aqueles, é, teve que ter uma pergunta aqui, ô Valéria. Aqui, ó, estão perguntando outra coisa. Se com a utilização da máscara, a probabilidade do contágio cai para apenas 1,5%, se a empresa fornece a máscara, como o funcionário irá provar que pegou a doença na empresa? Grande questão é o seguinte: os próprios infectologistas eles estão colocando que só a máscara não basta, né? A máscara é um impeditivo do contágio, mas não é o único impeditivo, né? Você tem que lavar sempre as mãos com água e sabão, uso do álcool em gel, né? As medidas de limpeza. Igual sabe uma coisa em escritório de contabilidade, vocês vão ter que ter um cuidado violento, é o tal ó, do teclado de computador, é, né? verdade. Na minha opinião, você vai ter que fazer uma desinfecção todos os dias antes de utilizar, né? Então, é uma situação que só a máscara não basta. Tanto que nessa live que eu fiz com a Aline, não sei se você lembra, eu também toquei no assunto do protetor facial, né? Justamente até aquela Porque tem palavra. empresa que está fornecendo a máscara e o protetor facial. Exatamente para quê? Para eliminar mais ainda o risco, né? Então, são situações extremamente novas, interessantes, e que, no caso da Aline, por exemplo, ela é profissional da área de segurança. Então, é muito importante a opinião do profissional da área de segurança, né? O escritório de contabilidade, infelizmente, ele não pode repassar esse tipo de informação. Ele pode até repassar, mas embasada numa outra informação do pessoal da área de segurança. Justamente, que conhece todas as regrinhas ali para poder aplicar, né, E doutor? outra coisa que me preocupa, Valéria, é que quando a gente retomar a nossa atividade econômica, principalmente no caso do escritório de contabilidade, onde os principais clientes são micro e pequenas empresas, o empresário vai estar querendo uma redução de custo muito grande, né? Sim. Que ele vai estar com um capital de giro muito baixo. Só que eu tenho uma notícia triste para dar. Nessa retomada, o custo dele vai aumentar. Por quê? Porque ele vai ter que investir nessas medidas de prevenção contra a doença, né? Justo. E, infelizmente, tudo está aumentando. O preço da máscara está aumentando, o álcool em gel aumentou, né? Tudo está aumentando. Só que ele tem que pensar o seguinte, que aquilo dali não é custo, aquilo dali é um investimento, né? A partir do momento que ele investir, depois ele vai ter esse retorno, né? E outra coisa,
o RH, o departamento pessoal, a contabilidade, o empresário, tem que pensar não é só no empregado, não, é na família dele, né? E outra coisa, se esse empregado for contaminado pelo vírus, a empresa vai perder esse funcionário no mínimo por 15 dias, no mínimo, É né? verdade. Agora, Deus me livre e guarde, mas vamos supor que esse empregado faleça. Pois Você é. imagina a consequência disso? Então, passivo trabalhista aí, indenizatório, né? Eu acho que tá, infelizmente, a empresa vai ter realmente que investir, né, doutor? O senhor Vai. acha que é viável é, medir a temperatura do empregado antes do início das atividades, doutor? Ah, com certeza. Orientado pelo pessoal da segurança. E outra coisa, você chegou hoje para trabalhar, medir sua temperatura, você está com 40 graus de febre, voltar para casa imediatamente, Justamente. né? Agora, Valéria, tentando descontrair um pouco, você já imaginou como é que vai ser o retorno? Você está lá no escritório da Tecol, aí você começa a tossir, começa a espirrar. O que que a Débora, que a Débora vai fazer com você? Você já Não, imaginou? e antes de eu sair, que eu estou em home office, né? Aconteceu um episódio muito interessante, doutor, porque eu atendi um cliente. Aí deram no último dia lá que eu estava lá, parece que estava só eu e a Débora, a diretora. Sei, E aí só nós duas lá. E subiu um cliente para poder pegar uma carteira comigo. E eu tenho um problema nasalado, né? Que eu falo pelo nariz, e a minha sei. voz ferrou, que ela falou: Nossa, a senhora está doente, a senhora não está com Covid, não. Então, quer Pois dizer, o é. cliente assim, já deu norte com esse negócio também, né, doutor? Então, essa é uma situação que também vai mudar muito, porque, querendo ou não, um empregado vai ficar tomando conta do outro, né? Justamente. Ué. E, e eu Eu não estou sei se. brincando também, outra brincadeira, Ah, amanhã, por exemplo, eu tenho que ir ao banco para minha mãe. E eu nunca imaginava que eu ia chegar no banco mascarado e nenhum guarda ia olhar com a cara ruim para mim. Você para para pensar, né? Agora, deixa eu falar um negócio para o senhor. Aqui em Juiz de Fora acontece de tudo. Tem gente que, ao invés de sair com a máscara, essa máscara de pano e tal, teve um que colocou uma máscara daquele personagem de fantasia aí, sabe, Shrek. Saiu Você, andando. Aí eu só veja bem. Doutor, eu não sei se o senhor está conseguindo ler aí as perguntas, porque não estão aparecendo aqui para mim. O não, senhor poderia eu algumas tô olhando aqui. O senhor teria alguma pergunta aí para responder para o pessoal, doutor? O Célio mandou uma pergunta aqui. Um amigo meu infectado foi ao médico e perguntou: o que faço agora? O médico disse para ele curar primeiro da saúde mental. Interessante isso, porque eu estou vivenciando isso na minha própria casa com a minha mãe. Minha mãe é idosa, mora sozinha e ela tem duas cuidadoras de idosos, sabe, que ficam com ela. E minha mãe tem um problema muito sério que ela tem uma pequena depressão e ela é hipocondríaca. Então, o Hum, que que acontece? Todos os dias ela acorda com algum sintoma da doença. Hoje, por exemplo, antes da nossa live, ela me ligou e falou: Rodrigo, eu estou tossindo muito, né? Mas a questão dela é tão complicada, Valéria, que você não sabe se ela está com aquilo na cabeça e por isso ela está tendo a tosse, ou se realmente ela está com a tosse. Então, quer dizer, e o grande problema dela é que, como ela fica em casa o tempo todo, ela começa a ver os telejornais, os programas aí falando sobre a doença, e aquilo eu acho que faz mais mal ainda para ela. a gente faz sim. Também acho. Pois é, doutor. Tem uma pergunta do Edu aqui que é como mensurar a carga horária de trabalho em home office. Home office, Edu, a situação é a seguinte: não tem controle da jornada de trabalho, né? Então, consequentemente, não há que se falar em cartão de ponta, em controle de ponta. É, Aqui estão falando que a pandemia tem criado grandes impactos, sem contar o aumento significativo do uso de ansiolíticos. É aquela situação que a gente colocou. É uma explosão de doenças mentais e muita gente vai voltar ao trabalho nessas condições.
Eu achei né? bacana esse dia, doutor, que muitas empresas, até a Lili comentou, e lá na Tecol, nós também temos a nossa psicóloga, que está dando todo o apoio para o pessoal. Quem quiser conversar com ela está atendimento online. Graças a Deus, conosco está tudo ok, nós estamos bem assim, alicerçados. E eu vi que a Lili até comentou que tem muita empresa também que está investindo, né, nessa ajuda psicológica. Isso é Mas importante, aqui né? tem uma pergunta interessante ele é até meu aluno, ele chama Claudemir. Ele está falando o seguinte: tem mais um problema. Se o empregado procura um psicólogo e o psicólogo o afasta, depois disso pode causar uma penalidade para a empresa através do FAP. A situação dele é interessante, realmente. O FAP é o fator acidentário de prevenção. Se for doença do trabalho, né, entra para o cálculo do FAP realmente. E esse risco, infelizmente, as empresas vão correr, né? Justamente. É Tem isso mais aí. outra pergunta aqui, ó. Para quem esperava que com contrato suspenso e outras medidas o movimento trabalhista ia cair, e o contrário, as demissões e movimentações não param um minuto. Demissões e demissões. Esse é um assunto triste, né, Valério? Para Será? você ter uma ideia, há quem diga que nós já chegamos a 20 milhões de desempregados, Uhum. né? E eu não Nossa, duvido muito, não. E eu não muito. duvido muito, não. Por quê? Porque as empresas realmente estão demitindo muito. Por quê? Porque de início a gente pensou que a gente ia ficar em casa quanto tempo? 2 meses. Já vamos Só que para os três. 2 meses já passaram. Não sei se você viu essa semana o Paulo Guedes, ele ventilou a possibilidade do governo continuar a pagar aquele benefício emergencial. Mas acho que vai abaixar o valor, né, Porque doutor? ele Parece estava previsto para ser pago 3 meses. A proposta dele é prorrogar por mais 2 meses, mas no valor de R$ 200. Aí eu pergunto, é complicado demais, né? Aí é piada. É complicado demais, muito complicado. Bem, doutor, nós já estamos chegando aqui no finalmente aqui, né? No Sei. nosso horário aqui. E para a gente terminar, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Quero pedir desculpas, né? Porque caiu o telefone aqui, tá, gente? No momento aqui que nós Você está colocamos aqui. acostumando, né, Valério? Caiu aqui, então eu peço desculpa a vocês aqui, que ele desvinculou aqui do tripé. Então eu Ninguém nem peço viu. e agradecer muito a participação do senhor, tá, doutor? Essa foi altamente esclarecedor. Espero que a gente faça novas lives, né? Eu E que eu estou queria agradecer o convite. tá? Eu que queria agradecer o convite. De novo, mandar um abraço aí para a Débora e para o Sérgio, né? E a mensagem final é pensar o seguinte: vamos ser otimistas, né? Vamos pensar que tudo vai passar e olhar o futuro com otimismo. Justamente. Otimismo, e principalmente uma palavrinha, o pessoal do DP e do RH, e também o pessoal da contabilidade, que é desafio, né? Nós vamos ter um desafio pela frente. Muita Justamente. coisa vai mudar e nós vamos ter que nos adaptar a essas mudanças, né? Sempre. E Nós encarar não isso como uma possibilidade de crescimento profissional, né? é verdade, doutor. Né? É isso, doutor. Olha, muito obrigada pela participação do senhor. Estou sempre acompanhando o senhor. Desculpe qualquer deslize meu, tá? Já Quero agradecer a todos que me prestigiaram hoje. Quero agradecer também a Tecol, Contabilidade, a diretoria, ao senhor Célio. Muito obrigada pela possibilidade de eu estar aqui conversando com o senhor, tá, doutor? Um grande abraço. foi um prazer, tá? Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tá, para você também. Tchau. Boa